penso que é o grande dilema dela hoje, que é uma inflexão para a produção de serviços, né, para as empresas, caminhando então da sua institucionalidade para um tipo de organização. Essa diferenciação é muito importante porque a institucionalidade da universidade ela tem a ver com a dinâmica social e política da nação, quais são as nossas exigências, quais são as nossas necessidades, como é que no construto da sociedade essas dimensões vão sendo definidas e organizadas, enquanto que, ao se transformar numa organização, ela vai pensar em racionalidade, produtividade e eficiência. Portanto, perde aquela dimensão de ser uma constituição de pensamento crítico, de ciência para atender os interesses gerais da nação, nessa universalidade que não é só nacional, mas é mais universal mesmo, mais mundial, a conexão da ciência pelo mundo, e ela passa então agora, em troca de venda de serviços, a se voltar muito mais para oferecer serviços para instituições, organizações de caráter empresarial e de caráter acumulativo. Então, esse é o primeiro dilema, e ele está muito bem localizado na nossa reflexão nas últimas décadas do século XX, né, que é quando começam a crescer não só as demandas por formação de universidade, mas não mais naquela dimensão das universidades especializadas, universidades de formação de professores ou tecnológicas, mas agora empresas ágeis que assimilam todos os campos de conhecimento produzidos pela ciência básica e passam a ser operadoras de negócios, né, para o mundo do capital. Isso faz um primeiro confronto, né, um primeiro confronto muito forte, e esse primeiro confronto muito forte ele vai exigir das duas partes uma redefinição de espaços. Então, ao lado dessa dimensão de prestação de serviços, né, uma nova realidade, e agora efeito do processo da própria globalização do capital, faz com que o ensino superior da universidade seja um alvo prioritário no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E aí nós vamos ter agora que nos conectar com o Banco Mundial, com a Organização Mundial do Comércio, porque a universidade agora vai ser demandada por essas esferas da produção e da circulação para produzir determinados recursos. Eu me lembro muito bem que na Universidade de São Paulo nós tínhamos acordos com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na relação do acordo, as partes deveriam compor um mesmo montante de recursos para atender a uma certa demanda. A primeira grande crise nossa nos anos 80 foi a instalação do Péretron na física, né, onde o BID deu o dinheiro e o governo de São Paulo não deu o dinheiro, então ficou durante 10 anos o Péretron não instalado, e todo o corpo técnico que foi deslocado, os grandes físicos teóricos que passaram a ser físicos práticos para a montagem desse equipamento, passaram a ser extremamente desqualificados dos processos de avaliação, porque eles estavam montando um Péretron sem dinheiro, com poucos recursos, e não tinham produção adequada para serem avaliados nas avaliações das agências de fomento, que depois eu vou falar sobre isso. Mas então, é importante perceber que a hora que nós entramos na venda de serviços, e exatamente num momento em que o circuito da globalização do capital ganha uma dimensão, nós fomos pegos por este dilema com dois blocos de poder. Os que dizem que nós temos que fazer pragmaticamente a venda de serviços e, portanto, a universidade precisa ser pragmática, racional, etc., e os das ciências básicas e das humanidades que passaram a ter que fazer uma posição de freio, dizendo com quanto tempo vocês vão ter conhecimento para vender serviços se matar a ciência básica e o processo da divulgação e da interrelação da cultura. Foi uma polêmica muito forte, nós quase nos matamos naquele tempo, ainda na gestão de José Goldenberg, que todo mundo conhece bastante bem, que era um homem muito competente, mas estava muito vocacionado para essa ideia de que nós tínhamos que sair do campo da ciência básica
e imediatamente começar a fazer movimentos de aplicação da ciência, porque era só assim que a sociedade poderia nos reconhecer. Acho eu um grande equívoco, não é? Bem, nessa história dessas exigências das organizações mundiais, a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial, né, a universidade passou a ganhar institutos complementares, vou chamar assim, né? Várias universidades privadas passaram a se instalar também em busca desta fatia. E, ao se instalar em busca dessas fatias, começaram a pensar uma formação de ensino superior que não demandasse tanto tempo quanto as das grandes universidades, que fosse mais direcionada, mais nacionalizada para especialidades muito fixas e que tivesse uma dinâmica mais rápida para que esses formados pudessem ser aproveitados pelo desenvolvimento industrial e por essa relação do Brasil com os estados estrangeiros. Era um tempo que o Brasil começou a mandar engenheiros e tecnólogos para o Kuwait, para o Oriente Médio, na instalação de uma série de empresas petroleiras e de metalurgia, e, portanto, havia ali dois movimentos, né? Um, de fato, uma demanda, que era para uma parte do mundo que nós podíamos nos relacionar, para fora, e de outra, essa demanda não era em complementar ao fortalecimento da universidade tradicional, mas em substituição a ela. Pouco a pouco, essas instituições elas foram, inclusive, deixando este lugar e passando a ser empresas mercantilizadas de ensino, né? A discussão da redução dos tempos e da agilidade nos processos tinha duas justificativas. Nós tínhamos carência de mão de obra, estamos discutindo isso de novo, né? Estamos no apagão da mão de obra, né? E tínhamos carência de formação de quadros para o funcionamento do ensino fundamental e médio, toda a discussão de que o país precisava de professores com uma formação mais rápida, porque os leigos estavam trabalhando na Amazônia, no Nordeste, etc. Mas se nós observarmos os dados, nós vamos perceber que onde nasceram essas empresas foram exatamente no lugar que não tinha carência de quadros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, foram tomados mais São Paulo que Rio de Janeiro por esse mundo empresarial, né, do ensino superior, cada vez mais agilizado e fragilizando o processo de conhecimento. Em primeiro lugar, eles não tinham quadros de doutores e mestres para ensinar no ensino superior. Portanto, o graduado já podia trabalhar nessas instituições. Pouco a pouco, na década de 90 e no começo dos anos 2000, o governo passou a exigir que esses espaços fossem espaços a ser definidos numa certa hierarquia, centros universitários, faculdades isoladas ou universidades, e exigências nessa direção, né? Bem, o que passaram a fazer esses empresários? Contrataram um doutor para fazer a montagem do processo, alguns professores convidados. Quando o Ministério dava autorização de funcionamento, imediatamente esses sujeitos eram mandados embora. E hoje nós estamos numa situação assim: o doutor que se forma é demitido dessas instituições, porque na legislação ficou o doutor ou o mestre, e obviamente eles preferem os mestres, que pagam menos, e jogam fora os doutores. Eu tenho um ex-aluno que está há pelo menos 15 anos trabalhando numa dessas instituições, e ele não apresentou seu título de doutor porque ele acha que vai ser demitido, né? E vários foram, então não é uma brincadeira, né? Agora, com isso, nós temos uma ameaça grande, né? Que é, não há mais uma consciência clara do significado da autonomia, e não há também mais uma preocupação forte com a liberdade do funcionamento da vida universitária, né? Acho que um sinal claro deste perigo, né, ocorreu na Europa, quando em 1988, a propósito do centenário da Universidade da Bolonha, né, a Polônia começou a constituir um projeto de universidade para a Itália. E hoje você tem, né, o projeto de Bolonha percorre o Brasil de alto a baixo. São dois os itens dos 4 pontos de formulação da Universidade de Bolonha para a vida universitária, que eu vou ler para vocês. O primeiro deles é: a universidade é no seio da sociedade
diversamente organizada e em virtude de